Sejam todos muito bem-vindos, protagonistas de impacto, temporada 2025 e em diferentes formatos para que a gente possa tanto alcançar, né, as agendas, alcançar mais pessoas e novos formatos também em estúdio e remotamente. E estou aqui com Beatriz Johan Peter, mais uma vez. Beatriz, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, Alda. A gente esteve recentemente em estúdio num episódio que foi gravado, né, sob a perspectiva das famílias, sobre o seu, né, olhar para portfólio de investimento. Teve como co-anfitriã Ana Sarcovas Guarita e também a Tiziana Rolim, que teve com a gente, e a gente teve uma conversa maravilhosa em estúdio. E fiz questão de marcar uma conversa individual, que a gente pudesse colocar mais luz, mais foco na trajetória de cada uma delas. E que, como eu comentei individualmente, né, com a Bea, é um grande prazer e uma honra poder estar aqui nesse diálogo, falando sobre sua história. É uma das mulheres que eu acompanho há muitos anos, né, por toda a contribuição, os papéis que ela teve no ecossistema de impacto, na sociedade, a família também trazendo a partir dos negócios, a partir também do investimento, enfim, da filantropia, é, iniciativas que são muito, não só admiráveis, mas devem ser observadas por outras famílias no Brasil inteiro. Então, fiz questão de abrir esse diálogo e trazer uma conversa aqui aberta sobre passado, presente e futuro. Né? Uma parte da nossa conversa já foi feita no outro episódio, que fica como um grande convite, mas lá a gente teve muito esse foco de aproveitar essa troca com foco, né, em olhar para o investimento e puxou algumas pautas. Então, em alguns momentos aqui, a gente pode se referir ao episódio anterior e fica aqui o convite a todos que possam depois também assistir. Vale a pena. Então, Béia, você é hoje, né, uma liderança que tem um histórico já bem é, rico, né, de ter passado em diferentes papéis, né, tanto como empresária, como alguém que está há muitos anos na filantropia no Brasil, e diferentes papéis em conselho. Então, queria muito que você trouxesse, assim, quais foram essas experiências até aqui que foram mais relevantes para você e que te construíram para que você esteja onde, com o teu olhar de mundo, com o seu, né, protagonismo de hoje também. Muito legal, Alda. Bom, prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história. Alguns talvez já conheçam uma parte, mas vou contar um pouquinho, falando um pouquinho de mim, né? Como eu cheguei nessa trajetória mais relacionada à filantropia, ao investimento social privado, investimento de impacto. Essa construção veio de uma longa jornada. Eu até inicialmente era arquiteta, cheguei a trabalhar como arquiteta há uns 10 anos, era a minha vocação, era a carreira que eu tinha escolhido, mas acabei migrando, né, me envolvendo com a família, com a questão num primeiro momento da nossa governança familiar, quando a gente fazia ali, planejava uma transição geracional da geração do meu pai, que são quatro irmãos empresários, né? Somos a família controladora da Gerdau. Então, comecei a me envolver nesse momento de transição, pensando na nossa governança familiar e fui entrando de cabeça, né, na estrutura toda, no nosso Family Enterprise, que a gente chama, e dali Tá? surgiu a oportunidade do nosso Instituto Gerdau, né? Foi projetado como uma das estruturas ali essa estrutura de que a gente chamava uma joint venture, né? Então, assim, com família e empresa. Então, atuei ali também por uns 10 anos, né? Muito próxima do meu pai, do meu tio, que estavam muito envolvidos. Também foi um canal de quando eles saíram, uma transição, né? Geracional, quando eles saíram da gestão da empresa propriamente dita, estar mais neste lugar do instituto ali, então passando valores para dentro da empresa e atuando numa série de projetos. Tive ali em diversos conselhos, muitas oportunidades de aprendizado ali
com o Todos pela Educação, né? Tive na Fundação Roberto Marinho, Fundação Vitor Tivita, hoje, né? Na época era muito forte também, enfim, outras oportunidades, Junior Achievement fortemente envolvida. Então, foram Trabalhei com a Junior. Eu muitas trabalhei com a oportunidades Junior no Rio. muitas oportunidades de aprendizado ali. Depois, saindo deste papel, então, do Instituto, eu fiquei na dúvida, uma dúvida meio vocacional ali, né? A gente foi bem na época que entrou um CEO não familiar e os primos, meu irmão e os outros dois primos estavam indo para o board, né? Uma transição toda, onde a gente decidiu que a família teria uma atuação social mais independente da empresa, mas tinha ainda um tempo para amadurecer, para gestar essa questão. Eu fortemente envolvida, mas também não queria ter um papel muito protagonista. E aí então decidi, ou fui convidada pelo John Davis, que foi nosso consultor sempre e um grande mestre, uma pessoa que eu admiro muito, fundador da Cambridge Family Enterprise. Ele me convidou na época, eu estava me mudando para São Paulo, para atuar como consultora associada. Então, abriu mais esta porta, né, na minha trajetória de trabalhar com outras famílias empresárias, olhando num primeiro momento mais para a estruturação de governança familiar, que é o core da Cambridge, mas eu tive a oportunidade lá dentro também de desenvolver a área de impacto social, de impactos positivos, que é um tema Olha, que eu gosto, então foi muito bacana, também com consultores da equipe de Boston, né? Assim, então interagindo e trocando e desenvolvi todo um conteúdo lá que foi uma enorme oportunidade para mim também e para, né, tá também profissionalmente mais ativa e não só trabalhando com a família, numa transição até que a gente então finalmente decidiu ter um instituto familiar, o Instituto Helda Gerdau. Então, logo após a pandemia, a gente vinha gestando esse assunto ali desde recente, né? 2018. Aham. E aí, no final da pandemia, foi também, acho que uma gota final, assim, de dizer, bom, nós precisamos do instrumento, a gente estava fazendo doações sem ter um instrumento adequado. E então nós, as quatro primas, que somos as mesmas primas do nosso conselho familiar, a gente trabalha há anos juntas, nós Tá. quatro então decidimos, a partir da ideia dos quatro irmãos, de vender a casa então da nossa avó, né, que é a Helda, e Kurt, que é o avô, então esse casal que criou os quatro filhos nessa casa em Porto Alegre. A gente vinha mantendo a casa há muitos anos e de repente achamos que ela poderia se transformar, se perpetuar através da venda e de transformar isso num fundo para a nossa atuação social. Então, idealizamos ali o Instituto Helda Gerdau, as quatro primas somos as quatro Mulheres, né? diretoras, quatro mulheres. Mulheres. Aliás, a gente tem a dinâmica na família, tem os quatro primos e as quatro primas. Nós somos quatro ramos familiares, né? Então tem os primos mais envolvidos no negócio e as primas envolvidas na governança familiar e no instituto. Ô, Bé, E deixa eu pegar esse ponto, porque isso é uma curiosidade que eu vejo nas famílias, né? Assim, desse papel também das mulheres, né? Você falou os homens mais no negócio, né? E vocês, né? De alguma forma intraempreenderam, né? Uma iniciativa a partir, né? De uma lógica familiar baseada em valores, né? E aí fica uma curiosidade, Bé, você percebe isso? Você começou esse processo de se aproximar do negócio e por uma expectativa sua, por uma iniciativa sua, ou você acha que já existia, você já, assim, já existia essa expectativa por parte, enfim, dos seus pais, da tua família, para que você se aproximasse mais, fizesse parte de alguma forma do conselho da família? Como é que é a cultura nesse aspecto dentro da família de vocês? quando a empresa fez 100 anos, esses quatro irmãos, então, pensaram como nós poderíamos nos estruturar para mais 100 anos. E Ah, ali, então, em 2001, foi amadurecendo essa questão até que realmente a gente
teve, então, em 2005, com o apoio do John Davis, a estruturação desse Family Enterprise, que seria uma estrutura para proporcionar essa transição geracional. E aí, não só no negócio, né? O John Davis fala muito dos 3 círculos, que é muito conhecido na área de governança. Então, pensando nos 3 círculos, não só na sucessão dentro do próprio negócio, na Gerdau, que a gente estava trabalhando ali. André, meu irmão, passou a ser CEO em 2007, né? Assumiu no lugar do meu pai, que era CEO antes. E a sucessão também a gente começou a pensar na governança familiar, então na estrutura da família, como a gente pensaria essa sucessão, e posteriormente na propriedade, né? Tá. Muitas vezes, eu que sou da área de governança, e muitas vezes as famílias empresárias não pensam nesses círculos, nessas sucessões, né? Pensam só na sucessão do próprio negócio. E a sucessão na estrutura familiar, em quem vai liderar essa dinâmica, assim como a sucessão na propriedade, que às vezes nem é pensada e ela pode acontecer até eventualmente só depois né, da falta dos titulares, né, dos detentores da propriedade, ou ela pode ser planejada, enfim. Mas para não entrar muito na pauta de governança, mas acho que ali realmente foi um momento onde eles chamaram a família como um todo, né? Como um E todo, tá. como um todo. E a gente foi se envolvendo, um primeiro conselho familiar ali, tinham 9 membros, tinham cônjuges, tinha esse meu tio que estava no instituto também, que foi uma forte liderança, e as 4 primas naturalmente foram assumindo um papel mais forte, né? E também como somos 4 ramos familiares, casualmente também nós 4, cada uma representa um ramo familiar, e fomos então criando afinidade, trabalhando juntas e assumindo esse papel de liderança da governança familiar. E aí, consequentemente, surgiu essa oportunidade também no Instituto. Então, além de estar na governança familiar, e eu, por ter passado por uma questão pessoal muito forte, que eu mencionei até lá no outro episódio, de ter perdido um filho, estava muito vocacionada para essa questão da responsabilidade social, no primeiro momento muito como voluntária, querendo conhecer, querendo entender o que mais poderíamos fazer, e aí surgiu justamente a oportunidade da criação do Instituto Gerdau, que era um instituto corporativo e familiar, né? Então, com uma boa oportunidade de gerar uma transição geracional também, né? De dar um espaço para o meu pai, que era um grande líder empresarial, né? É até hoje um líder empresarial, por incrível É. que pareça, aos seus 88 anos, ele ainda está aí. Ele lançou um livro, né, Bea? Foi Lançou um livro recentemente, ano chamado A passado? Busca, é incrível. Mas naquele momento ele estava no seu auge. Imagina sair da liderança, né, de um grande grupo empresarial. E aí realmente o Instituto Gerdau foi um canal muito interessante para as diversas frentes que ele atuava, né? Assim, do criação do Movimento Brasil Competitivo, vinha de um programa gaúcho de qualidade muito forte, que ajudou muito pequenas empresas a se estruturarem em termos de gestão. Então, essa visão de uma responsabilidade social corporativa que era muito forte do meu pai e que ela ficou então estruturada ali no Instituto Gerdau, e eu participei de todo esse processo que foi um aprendizado, foi uma universidade para mim assim. Posso imaginar. Quer dizer, é É, equilibrar, né? É equilibrar tanto o olhar também do negócio, né, quanto o papel de um instituto empresarial, né? Construir sim, qual é essa persona, quais são, né, assim, os compromissos, né? Quais são os atores que são os principais, vão fazer parte. E vocês também aprenderam com outros institutos também, imagino, né? Olhar para quem fazia isso bem feito ou quem aprendeu de pior forma também, que não tinha, né, feito as melhores escolhas, né? Eu me lembro de algumas discussões nos congressos do GIF, a gente não se conhecia ainda, que eu sei que você ocupou também um lugar na governança, né, do GIF. exato. Eu fui presidente do conselho do GIF, né, de 2015 a 2018, e realmente ali a gente tinha muitas trocas e muitos aprendizados. Um pouco antes também, estava falando do aprendizado, foi uma universidade, mas acabei indo fazer Corporate Social Responsibility em Harvard,
que não Riqueza, foi uma né? grande mudança de aprendizado, mas é assim, é dar um tique e dizer, não, sabemos aqui do que estamos falando, é isso que está se falando no mundo, Isso né? aí. E aí as trocas realmente no GIF ali com outras oportunidades, outras empresas, e era um momento de muita ebulição, assim, né? Eu volta e meia, no meu papel de consultora, gosto de falar da evolução da sustentabilidade e aquele momento em que a gente enxergou primeiro o triple bottom line, depois a gente, né, surgiu ali o GRI também, então as grandes empresas Sim. começaram a olhar como vamos responder essas questões. Logo que surgiu, eram assim, nossa, como a gente vai dar conta dessas demandas, né? Assim, foi um impulsionador. O ethos estava muito forte nessa época também, né? Tava. Então, muitos impulsos. Surgiu o Easy da Bovespa também, né? Então, muitos impulsos aconteceram naquela época, né? Eu gosto de falar porque a gente olha muito para ESG mais recentemente, mas essa trilha da sustentabilidade, ela realmente tomou muito corpo ali nessa época, 2007, 2008, né? É. Foi realmente um período onde também um boom ali antes da crise de 2008, né? O Brasil estava realmente bombando, o mundo estava bombando, né? E esse tema surgiu muito forte naquele momento. E bem, você estava falando, eu estava aqui olhando também para a cronologia de quando eu comecei a acompanhar essa história, que foi exatamente nessa janela entre 2005 e 2009, quando eu fiz uma transição. Em 2005 eu fui para o terceiro setor, como executiva, depois de ser executiva de grandes empresas. Fui para o terceiro setor, trabalhar com a família Werneck, do Instituto da Criança. Foi até lá que eu conheci vários empresários, e é essa percepção do que você está relatando é que eu me lembro bem, que os empresários começaram, tinha um grupo de 30, 40, começaram a me ligar numa base mensal, depois numa base semanal. A pergunta não é mais como eu faço para apoiar o Instituto, como é que eu faço isso dentro da minha empresa? Como é que eu também apoio, né, a comunidade de onde está a planta da minha fábrica? As perguntas mudaram nesse momento. Então, você falou agora, me lembro perfeitamente, foi inclusive o que me motivou na pesquisa de mestrado a conversar. Conversei talvez com 70 lideranças para entender qual a tua visão sobre o teu papel em responsabilidade social. O que você pretende fazer daqui a 5 anos? Mais de 80% disseram, pretendo fazer alguma coisa. E a segunda pergunta foi, e como é que você pretende fazer isso? Mais de 90% disseram, não sei. Então, só para trazer, assim, corroborando, eu lá do Rio de Janeiro, eu morava no Rio ainda, e com esse grupo eu percebi essa temática mudar nesse período. Concordo com você. E foi um período onde a gente também no GIF falava muito e via muito essa mudança para um investimento social privado, para uma filantropia o que hoje a gente chama tanto de filantropia estratégica, né? Assim, deixar daquelas atuações, doações mais assistencialistas, né? Porque até ali tinham, as empresas sempre fizeram contribuições nas suas comunidades, mas elas eram Hum. pontuais e sem, né, expectativas de resultados, enfim. E, claro, muitos institutos corporativos estavam, né, assim, já tinham alguns e outros muitos surgindo. Então, foi um período de muita mudança cultural no setor. E ali eu vejo que eu aprendi muito, porque, né, tinham diversos, era uma universidade viva, né, assim, todo mundo aprendendo junto. Como talvez é o investimento de impacto hoje, né? Vamos até migrar É, para. questão que a gente vai olhar. E bem, é só para. Eu quero falar mais sobre você do que sobre o contexto, mas é tão rico uma pessoa que foi, né? Imagina, você estava ali como uma liderança de iniciativas, falando a partir de uma família empresária respeitada, dentro de um Brasil, né, que, se a gente for olhar, toda essa temática começou, né, na década de 90, o próprio Instituto Etos, né, foi fundado na década de 90, mas foi essa época do Brasil, né, a primeira década do século, a segunda, que essa temática foi, né, tendo ascensão, e você num papel de transitar aí entre diferentes, né, lugares de governança, no lugar de governança a partir também de um instituto da sua família, no lugar também de estar apoiando a partir também
dessa união também como associada também para apoiar outras famílias. O que que você percebeu assim que eram os principais desafios? Quais foram os principais desafios também para você nessa jornada, né, de desbravar tanta coisa ao mesmo tempo, tanto desbravar como mulher, né, que estava nesse lugar de novas posições da mulher na sociedade, de uma pauta que estava ali também ainda se descobrindo, né, de como é que foi para você estar nesse lugar? Quais os desafios que você observou no ecossistema ou na sociedade e quais foram os desafios para você? Bom, para mim, eu hoje olho, eu penso, não sei como eu dei conta disso tudo. Eu tinha dois filhos pequenos, um filho especial que me demandava muito, né? Assim, não tanto em termos de tempo, de dedicação, mas de energia também, né? De para onde vamos, do que vamos fazer. O meu segundo filho nasceu em 2004, então eu estava assim ali realmente assim, saindo desse, né, desse momento mais crítico, maternidade, e desbravando, né? E aí, tanto que deixei a arquitetura, porque eu disse, bom, realmente não tenho braços para tudo isso, e acabei me dedicando um pouco mais, e esse campo estava florescendo. Então, assim, para mim foi uma enorme oportunidade tanto de me desenvolver num papel dentro da família, né? Como eu disse, a gente estava trabalhando essa questão de sucessão, então de eu entender os papéis, os diferentes papéis do meu pai ali, poder ocupar um pouco, né? Então, acompanhando ele e aprendendo, né? Pensando que eu poderia estar nesse papel de liderança da família, vamos dizer, né? Junto à sociedade, que na época a gente tinha muito forte. E foram oportunidades que foram surgindo, grandes aprendizados, assim, muitas oportunidades realmente, desafios e possibilidades de contribuição, né? Projetos incríveis também, que até com voluntários também, né? Tinha interação com voluntários nos diferentes países, então motivar essas pessoas a estarem Sim. atuando voluntariamente, procurando projetos nas suas localidades, assim como esses projetos mais voltados para a sociedade, enfim. Era um desafio pessoal grande de aprendizado, né? Eu que vinha com uma formação de arquiteta, me atualizar em todos esses temas, um campo todo em movimentação e a possibilidade de estar me desenvolvendo como no nosso, o que a gente chama o nosso family enterprise da família, que é o que a gente olha hoje no desenvolvimento da nossa próxima geração, né? São essas oportunidades de estar exposto a situações que geram desenvolvimento. Que beleza que é, assim, eu estou aqui refletindo, você falou de ser arquiteta, né? O quanto a gente leva do nosso conhecimento. Eu te vejo como uma arquiteta nesse ecossistema, assim, você de alguma forma projetou, enfim, novos espaços, né? Projetou, de alguma forma, foi lá, apoiou a construção também, aí projetou de outra forma as conexões, né? Porque a inovação social é inovar as relações, né? É renovar a forma como a gente se relaciona e que diferentes desenhos isso pode ter para que a gente possa, né, olhar para o coletivo. Então, é um pouco reverberando aqui a minha escuta do que você trouxe até aqui, né? Não sei se faz sentido para você nessa conjunção da arquitetura com a arquitetura social também, né? Sem dúvida, a gente, essa coisa de estar projetando, né? Quais são os passos, quais são os caminhos, e a arquitetura tem isso do geral para o particular e do particular para o geral. Isso é bem interessante que a gente usa. Então, tem esse processo de vai e volta, né? Assim, então, olhar um big picture, mas depois olhar para como a gente pode está fazendo os pequenos passos em direção àquele big picture, né? Acho que eu uso muito isso e tive oportunidades onde eu tive que ir me reinventando também, né? Então, depois desse processo todo do Instituto Gerdau, veio a oportunidade na Cambridge, onde eu precisei me reinventar, né? Me olhar como uma profissional completamente diferente da arquitetura ou do meu papel no Instituto Gerdau, depois a oportunidade no próprio Instituto Helda, meus diferentes papéis nos conselhos também, né? Eu hoje estou bastante
envolvida aí nos conselhos do ICE, que olha muito para essa questão de investimento de impacto. É uma oportunidade de aprendizado também dinâmica, um grupo muito interessante. Dali saiu a Aliança pelo Impacto, que também hoje eu estou envolvida, também com essa intenção de tentar fomentar, né, todo esse ecossistema. Coalizão pelo Impacto também é outra iniciativa ali. E mais recentemente o Regenera. Até hoje me motivei e coloquei aqui o meu Ah, fundo. foi. Aí só, a gente fez aqui a gente entrou no online aqui, né, Bea? E aí a gente falou, vamos colocar no fundo aqui onde a gente está colocando energia. Então, eu estou colocando energia no protagonistas, né, a partir da Pares, Sistema B, que também está aqui, tem um B aqui, ó. Ó, se você fosse colocar todas as logomarcas, você está envolvida aí atrás, você está, né, um ecossistema gigante aí atrás. Podia pôr o mapa do Brasil, que tá. Começamos falando disso, né, na nossa conversa antes, Alda. Eu disse, olha, eu não uso fundo de tela porque não dá, não sei, e às vezes eu entro numa reunião, eu não sei nem que chapéu que eu estou usando, porque ele troca também. Então, às vezes eu estou aqui no papel de Instituto Helda, às vezes eu estou no de Regenera, da Coalizão, ou, né, enfim, governança familiar, às vezes estou falando com outras empresas, ou estou no papel da Cambridge, é um vai e vem, assim, então. Não, mas isso conversa também com essa questão de falar sobre o que a gente está fazendo, né? Essa capacidade de verbalizar, de divulgar, né? De estar no lugar de sair da nossa zona, não só de conforto, mas de recolhimento também, né? De, assim, de falar publicamente sobre as coisas. Isso conversa também sobre escolher esse fundo de tela e falar assim: olha aqui, gente, é isso aqui que eu estou colocando energia, é isso aqui que vocês também podem apoiar, né? O Regenera, vocês podem fazer parte, né? Tem muita coisa para ser construída. No caso do protagonistas, tem muita coisa para a gente ainda desbravar de lideranças que estão transformando o Brasil. Então, tem que fazer isso mesmo. A gente tem que divulgar aquilo que a gente está colocando energia. E Bea, só para a gente fechar, né, esse olhar do retrovisor para cá, olhando para toda essa tua trajetória e você certamente tem várias camadas de leitura sobre o que você fez, né? Assim, leituras mais profundas e outras mais assim quantitativas, mas existe um fio condutor, né, de tudo isso que te trouxe, que o que você verbalizou não foi algo planejado, você foi desbravando, se envolvendo, e eu tenho muita clareza de que existe como fio condutor, existem os valores, né? Os valores, os princípios, né? Esses pontos que são inegociáveis na nosso olhar para o mundo. Quais são, na tua visão, esses valores que sempre te guiaram? Se tem algum valor que para você ficou mais forte, ao passar por todas essas experiências? Bom, os valores da família para a gente são, né, uma enorme referência desta nossa família empresária, né, a família Gerdau e Rampeter. Dentro deles tem um dos valores é generosidade, né? E acho que a minha trajetória de vida acabou se aliando muito, né, a esse valor de diferentes formas aí, de eu me dedicar muito, né, me oferecer, né, tanto como até como líder, né, como voluntária, né, em diferentes esses conselhos todos voluntários não remunerados, né, ao meu tempo eu realmente me voluntario muito, né? Então acho que tem muito desse valor de generosidade, da simplicidade também. Eu procuro, né, manter um grau de simplicidade. Não é fácil para a gente como elite, né? Assim, não ficar sofisticando demais as coisas, né? Tento manter um pouco dessa nossa raiz cultural, que é muito forte da família. E, enfim, claro que as questões, né, de ética, de paixão pelo que faz, né? Então, são princípios que acho que me acompanham e que vão surgindo, sem nem que a gente perceba, eles estão ali, estão presentes, e acho que a gente procura também afinidade e se identifica também com projetos ou com iniciativas
que tenham alguma similaridade de valores, né? Então também eu me dedico e me dou em iniciativas que eu vejo que têm conexão, né, comigo e com valores, e onde eu vejo que vai fazer sentido, que eu posso fazer alguma diferença, né? Parabéns, é muito bonito te escutar, vendo alguém que entendeu o seu senso de responsabilidade do lugar que você está e o que você poderia, a partir disso, inclusive, fazer mais, né? Porque muitas pessoas têm, eu brinco que privilégio, educação, né, conexão, né, enfim, contatos sociais, tudo isso, todo, todo poder, né, todo acesso também traz responsabilidade, mas nem todo mundo assume essas responsabilidades. É muito bonito ver quando as pessoas assumem e fazem até mais do que eventualmente, né, seria feito a partir daquela possibilidade ali. E aí, o que Claro está que hoje? eu tive o exemplo do meu pai também, né, Alda, assim, uma régua muito alta. Então, quando você elogia o que eu faço, eu fico, nossa, né, mas, né, perto de tudo que eu presenciei, então é uma régua bastante alta, assim. Mas eu gosto também de encorajar outras famílias, assim, de pensar, olha, a gente pode fazer a diferença, né? Então, entender que mesmo esses pequenos grãos de areia eles estão formando, né? Sem, às vezes sem a gente perceber muito, mais ou menos intencionalmente, mas a gente está contribuindo para as coisas tomarem algum rumo. E É aí, isso. até nos investimentos financeiros que eu tenho tido, né? Você falou do que colocou a energia, né? Assim, fora o Regenera, que a gente fez em função da catástrofe do Rio Grande do Sul, enfim, né? Estamos colocando muita energia, e eu pessoalmente também, né, por uma motivação óbvia de ser uma família do Rio Grande do Sul e uma situação dessa, mas também em outras oportunidades, a gente, né, vai enxergando essas possibilidades. E eu enxergo os investimentos, nossos ativos financeiros, cada vez mais eu tenho tentado mostrar para as famílias o quanto a gente pode gerar impacto, né? Não só através da nossa filantropia e através da atuação, né, das nossas empresas, da sustentabilidade corporativa, do ESG, mas dos nossos ativos financeiros, né? Isso realmente é algo que eu tenho dedicado mais energia, que eu entendo que a gente, em geral, as pessoas ainda não percebem que onde a gente aloca o nosso recurso é o impacto que a gente está gerando, e ele pode ser mais negativo ou mais positivo, né? Dependendo das escolhas que a gente faz. E esse é um ponto muito importante, né? Porque eu percebo e eu me coloco também nesse lugar, é algo que eu tenho que aprender. Eu não sei hoje o quanto assim, eu poderia fazer até mais. Estou falando de a questão de investimento. Mas além do investimento, porque a gente pensa assim, tem diferentes bolsos, né? Tem diferentes tamanhos de bolso. Mas independente do tamanho de bolso, é uma questão de lente, né? De como é que você de alguma forma vê como existe uma força no capital, independente do volume. Claro, a gente tem volume maior, a gente tem mais força, né? Mas todos têm, inclusive como consumidores, né? Mas quando a gente olha para investimento, tem muita inovação ainda a ser feita, né, Bê? Talvez você quiser. A gente falou um pouco sobre isso no nosso episódio, né, que fez coletivamente, mas o que que você então já aprendeu nessa sua imersão dentro de investimento de impacto, nessa sua catalisação, né, que você está também catalisando a partir das iniciativas que você está se dedicando também. O que que você está colocando energia, o que que você aprendeu nessa temática? Tá no mudo, tá no mudo, Bé. Desculpa, desculpa. Imagina. Surgiu também muito em função do meu envolvimento no ICE ali, né? Tem um grupo todo de aprendizado voltado para as questões de investimentos de impacto. Então, assim, da filantropia, a gente enxergar o investimento de impacto como uma possibilidade, né? É algo que eu tenho trabalhado, me desenvolvido nesse sentido e tentado convencer outras famílias. E a própria estruturação do nosso Instituto Helda Gerdau, a gente também começou com um recurso que veio da venda da casa, né? E que hoje
3 vezes ou 4 vezes mais do Não. que o recurso inicial, mas a gente desde o início estabeleceu que 80% a gente ia ter investimentos que gerassem o recurso para a filantropia e que os outros 20%, até 20%, a gente destinaria para investimentos de impacto e aí líquidos, né, que é um mercado que a gente entende que precisa se desenvolver. E se não tiver um capital um pouco mais paciente para dar conta, né, para apoiar esses pequenos empreendedores, e a gente apoia também através da filantropia, com aceleração e com diferentes iniciativas, né, sempre pensando no fomento desse ecossistema de impacto, através da Coalizão pelo Impacto, que acho que a gente falou no outro episódio, né, assim, que é um projeto super interessante, também idealizado pelo ICE, com diversos mantenedores em 6 cidades do Brasil, fomentando esse ecossistema, né? Realmente para dar oportunidade para esses pequenos empreendedores de impacto socioambiental poderem sair de um momento crítico e terem acesso a outros tipos de capitais que não são os filantrópicos, né? Mas a gente se sente muito nesse papel de poder dar esse impulso inicial, né, para eles pivotarem o seu negócio, testarem e conseguirem realmente desbravar aí esse vale da morte e terem Vale acesso e a mão. realmente se tornarem negócios que têm acesso a outros recursos. Mas voltando então a essa estruturação inicial do Instituto Helda, a gente justamente pensou que é não só com filantropia, embora a gente tenha uma boa parte da nossa filantropia é voltada também para o ecossistema de impacto, mas também através dos nossos investimentos. E aí comecei a, né, a refletir cada vez mais, e a gente está vendo aí fundos, né, que estão crescendo também nesse sentido de investimentos com retorno financeiro, né? Não sem abrir mão do retorno financeiro, mas com o retorno financeiro e com impacto socioambiental. Cada vez mais eu acho que a Bom, gente pode migrar para uma economia de impacto se a gente fortalecer esses negócios, mas ela não vai cair do céu, né, Alda? A gente sabe não. que precisa E, trabalho. e pegar esse ponto que você trouxe e colocar isso de uma forma até enfática aqui para quem está nos ouvindo, porque você vê, existe uma importância muito grande do capital filantrópico. Esse capital filantrópico que a gente já tem uma tradição histórica de ser quem apoia nas questões assistenciais, é quem apoia também, né, em diferentes questões, né, diferentes pautas do terceiro setor. O que a Bea está trazendo aqui é que é importante também, e ela definiu um percentual a partir do Instituto Helda Gerdau, assim, que seja também utilizado o capital filantrópico para ser esse capital paciente, né, que seja apoiar também essa travessia, né, na vida do empreendedor ou da empreendedora, né, que ela consiga atravessar esse momento em que o negócio ainda não se firmou, né, e que precisa, não tem ainda como atrair investimento no como hoje o ecossistema de investimento está, e que esse capital filantrópico pode ser exatamente esse alicerce e trazer com isso, né, todo o impacto que isso pode ter, né, em termos até de toda uma economia de impacto. Né? Se mais pessoas, mais famílias possam fazer também esse movimento, a gente tem um Brasil cada vez mais empreendedor, né, cada vez mais. Eu tenho muita clareza disso por ser empreendedora há 15 anos, né? Mas eu vim de uma trajetória também que eu já tinha construído relações sociais, né, e conhecimento para fazer isso, mas mesmo assim não foi fácil. E eu tenho certeza que se a gente puder, principalmente a minha causa é mais da mulher, né? Porque é uma questão muito mais, cada um escolhe as suas causas, mas eu acredito que a gente possa ter cada vez mais empreendedores e empreendedoras, né, fortalecidos para que possam trazer um empreendedorismo no Brasil com mais suporte, mais estrutura, mais leve, que não é leve. Empreender em si não é leve. Agora, empreender num país em que muitas vezes você não tem esse suporte, né, nas diferentes localidades, né, que você está, ou no momento de vida que você está. Então,
Que bom. Coloca estou colocando ênfase assim que várias pessoas vão te escutar. Então, assim, vamos olhar também para esse lugar do capital filantrópico, né? É desafiador para as organizações. Eu convivi muito no GIF por muitos anos. Quem já tem toda uma estrutura e um mindset, né, de projetos, muitas vezes nem são grant makers, né? Assim, muitas organizações têm seus projetos próprios, né, na área de Sim, educação. Então, assim, encontrar esse espaço, a gente está vendo ali no censo que tem uma parte do recurso que está migrando mais para esse empreendedorismo de impacto, muito legal de ver, mas é um desafio para quem já vem com um mindset, e a gente teve esse privilégio, né, o Instituto Helda, de surgir aí nesse momento onde eu já tinha toda uma bagagem, né, e a gente enxergou essa possibilidade realmente muito ligada à cultura da família empreendedora também, que faz muito sentido. Também acho que é um tema que atrai as novas gerações, né? Então, também deixar isso sim, como um legado para que a nossa próxima geração também tenha interesse em estar atuando aí. Eu gosto de dizer que os jovens, eles já vêm com um chip social, né? Assim, eu escrevi um texto uma sim. vez sobre isso, do quanto a gente vê essa geração toda. Para eles não tem mais tanto essa barreira, né? Lá no início do GIF a gente via empresas, elas ganhavam dinheiro no negócio e aí elas doavam através do seu instituto, né? E essa conversa era completamente segregada, né? Então, cada vez É, mais a gente vê isso muito mais entrosado, né? Hoje, toda a sustentabilidade corporativa, o ESG, cada vez mais isso está muito, um tema muito mais central, né? O S do ESG impulsionou muito essa centralidade como um tema transversal que está nos conselhos, que está em diferentes áreas. Então, eu gosto de falar até com meu chapéu de consultora na Cambridge, eu acabei desenhando 3 trilhas, Alda, que eu achei que para as famílias entenderem e pensarem, porque eu acho que tem diferentes papéis, né? E ali, então, uma das trilhas é realmente essa trilha através dos seus ativos financeiros, né? Então, gerar impacto através dos seus ativos financeiros. A outra trilha é através do negócio. É o que eu estou falando cada vez mais não é ganha dinheiro num lugar e faz uma filantropia lá segregada, né? A gente está vendo a sei. possibilidade de atuar através do negócio, né? As cadeias de valor das empresas, e se isso Muito vem da importante. família controladora, se isso vem do topo, né, é top-down e de baixo para cima também, certamente, né, as pessoas vão se sentir motivadas dentro da empresa, de sentir que estão transformando as realidades através de formas mais transparentes, inclusivas, né? E a E de outra integração trilha, geracional, só ainda dentro dessa trilha, Bé, também de integração geracional, né? Porque a pauta, me lembro bem da conversa com a Karen Baumgart, no episódio que a gente conversou, ela falou que muitas vezes esse é o lugar, muitas vezes, de encontrar esse lugar de interseção entre as gerações, ou mesmo interseção entre algumas visões, muitas vezes, né, diferentes dentro da mesma família, mas o lugar do legado, né, do impacto é um lugar de interseção e também de olhar isso no negócio também, né? eu tenho visto, inclusive, como uma oportunidade de desenvolvimento da próxima geração, né? Quando a geração de cima não conhece muito esse tema, é uma oportunidade de dar atribuições nessa área para a Next Gen se desenvolver dentro do negócio. É muito legal. Você é uma grande especialista neste pilar, né, Alda, até. Mas o E outro. adoro trabalhar esse tema. Então, assim, também podemos conversar depois mais. Adoro trabalhar esse lugar de unir as gerações, olhar para os setênios, olhar que histórias a gente conta a partir, né, das gerações anteriores, e olhar a partir disso também, né, como é que a gente pode ressignificar a potência dos negócios, né? Os negócios como plataformas de desenvolvimento. É muito bacana. É, E E a aí eu terceira gosto trilha? muito dessa, a terceira trilha é a da filantropia, que é a mais óbvia, né? Então, assim, mas eu gosto de mostrar para as famílias, filantropia é importantíssima, né? Assim, a gente já faz há gerações, as famílias mais religiosas, principalmente, fazem muito, mas ela não é a única, a gente tem outras formas de impactar, né?
E acho que pensar nesse espectro, então, e aí sempre também elas não são excludentes, né? Então, assim, uma família bem estruturada pode atuar nas três trilhas, ela pode fazer um trabalho mais filantrópico da família, talvez às vezes junto do conselho familiar, ou a própria empresa tem, né, um recurso ali bem para uma comunidade com esse mindset mais filantrópico, podem fazer através do negócio, né? Então, como uma forma estratégica de atuação, de impactar socialmente no seu negócio, na sua cadeia de valor, tem um potencial enorme. E essa dos ativos financeiros, que eu estou encantada, que quase ninguém conhece ainda, ela é muito nova, é um pequeno grupo que fala muito disso e que está olhando, né, para esses pequenos empreendedores sociais e para esses fundos. Os próprios bancos ainda estão Sim. olhando dentro daquele espectro, né? Assim, enquanto que a gente faz um negative screening e procura não apoiar negócios de maiores impactos, né? Principalmente considerando todas as questões climáticas aí, como é que a gente faz pelo menos investimentos mais responsáveis, né? Esse acho que é o nome legal, assim, entender a nossa responsabilidade perante os ativos financeiros. Você falou de geração, Bé, qual a tua visão em relação a qual é o grande chamado para essa nova geração? Que chamado é esse geracional que você tá lendo com essa interação com a nova geração? Bom, eu sou bastante otimista, sabe? Assim, eu vejo uma geração que pensa mais em colaboração, em aspectos sociais, eu acho que entendem as coisas de forma mais integrada, né? Claro, não dá para generalizar, é óbvio que tem, né, pessoas mais para um lado, mais para o outro, mas eu vejo com bons olhos, assim, as lideranças mais conscientes, né? Eu acho que a gente está num momento de mais consciência, né? Assim, onde dentro do capitalismo consciente, empresas B, né? Eu vejo possibilidades da gente estar deixando para trás aquele, né, aquele velho viés de capitalismo de exploração do trabalhador, né? Assim, eu acho que isso Sim, realmente tem, né, o próprio Milton Friedman aí, que, né, é um pouco polêmico, mas eu vejo assim, cada vez mais as pessoas estão pensando que, né, os negócios não estão só para gerar lucro, né? Eu acho que a gente cada vez mais tem uma sociedade e aí, tanto num papel de empresário ou num papel de consumidor, né? Acho que os diferentes stakeholders estão mais conscientes, né? A gente é, pensa o Código do Consumidor ou outras questões, a gente nunca imaginava que um consumidor poderia estar ditando, né, regras para o mercado. Isso são mudanças de mindset, ou as empresas estarem escutando mais, né? Eu mencionei aquela época lá do GRI, eu me lembro quando surgiu a ideia de escutar stakeholders, aquilo parecia assim uma coisa de outro planeta naquela época, verdade. e faz tão pouco, para mim faz pouco tempo, né? É, Então, assim, tem uma mudança de mindset, eu acho que essa nova geração já vem com ela, assim, né? De que faz parte, né? Assim, o respeito, as questões, né, humanas estão muito mais sendo contempladas, com concordo. óbvias exceções, né? Enfim. A própria questão de gênero, de racial, então É, são temas que a é, gente tem uma longa jornada, sem dúvida, mas eles estão aí na mesa, né? A gente viveu tempos que eles não estavam, né, Alda? Então, é, assim, é. E Bé, falando ainda sobre esse nosso momento que a gente está vivendo, que conversas que você, de alguma forma, quer estar mais interessada hoje? Que temas que estão te chamando a atenção? Começar por que que eu estou te trazendo essa pergunta? Eu estou muito interessada em saber hoje como a gente vai conseguir, e não estou falando só da geração, estou falando de todas as gerações, lidar com a questão emocional e cuidar desse processo num mundo em aceleração pela questão de inteligência artificial, né, muita informação, de acesso. Os nativos digitais, né, já estão agora chegando nas empresas, né, de uma forma em lugares também
pode cada vez mais influenciar a decisão, mas na sociedade como um todo. Uma conversa que eu quero ter com mais pessoas é sobre liderança e esse lugar, né, de vulnerabilidade e inteligência emocional num mundo de inteligência artificial. Que conversas que você anda interessada hoje, em 2025? Bom, muito legal. Acho que o tema da tecnologia, né, da inteligência artificial é algo que a gente não consegue ainda muito saber que impactos vão gerar, né? E eu questiono, fico pensando muito o quanto vão gerar mais ou menos exclusões sociais, né? É um tema É, que acho bem desafiador, né? Assim, por um lado, a gente vê o quanto as pessoas têm mais acesso através da internet, mas a é, gente ainda desconhece o quanto a inteligência artificial vai gerar, né, talvez oportunidades, mas por outro lado tem essas questões que vêm sendo trazidas das possibilidades de maior exclusão, né, assim. Então, acho que esse é um tema, né, que você já trouxe e dentro dele, né, fora a saúde mental mas, e, né, assim, acho que ele é super robusto. E outro que eu não era muito ligada à questão de clima. E em função da catástrofe do Rio Grande do Sul, eu, né, antes você dizia, não, eu sou do social, eu não olho muito para clima, e, e agora realmente eu até tive o Converge Capital, o primeiro que teve lá no Rio de Janeiro em 2020, ele nem era voltado para clima, né? Ontem teve o evento mais voltado para clima, e eu tenho refletido um pouco assim, né, nos desafios e como eles estão conectados também, né, com uma série de outras coisas, né, com os desafios empresariais, com os desafios da agenda pública e social, né, assim, incrivelmente, sem dúvida, que, né, uma população mais vulnerável fica muito mais vulnerável não, também às questões climáticas, né, então é uma pauta que eu acho bem desafiadora e que, infelizmente, a gente está vendo que ela está se tornando mais recorrente e acho que estamos pouco preparados ainda, né? E quando eu nossa, vejo, eu mencionei o Converge porque está se falando muito de investimentos em clima, né? Assim, e ainda são pouco atrativos, né? Assim, para o investidor mais convencional. Então, ainda é um investidor mais alternativo que está investindo em soluções de migração energética para energias mais limpas, né? Ou em biodiversidade. Então, são pautas aí que não estou totalmente debruçada, mas eu acho elas bem relevantes importantes. e elas estão muito conectadas com a pauta que eu disse que eu estou mais debruçada, que é da nossa responsabilidade de onde a gente aloca o nosso capital, né? Então, se a Total. gente está alocando recurso em iniciativas de energia limpa ou de biodiversidade, que eu mencionei, por exemplo, a gente Sim, certamente está gerando mais impactos positivos e contribuindo para um mundo que caminha neste sentido e não no de verdade. combustíveis fósseis, né? Então, assim, só para quem está nos ouvindo aqui, a gente, não só da trajetória, né, até aqui, da Bea, e as diferentes, né, experiências que ela teve, a gente está falando agora também do presente, e a gente falou sobre diferentes transições que aconteceram no Brasil, né, nesse ecossistema, e pautas que não que estavam amadurecendo lá atrás, né, e que a partir, né, dos institutos, das fundações, das questões diferentes, né, de atores no ecossistema, que a BEA teve muito envolvida, mas isso tudo foi ganhando uma outra maturidade, que é onde a gente está hoje, mas hoje também a gente reconhece e a Bé traz isso de uma forma muito clara, né? Assim, existe ainda muito a aprender em relação ao uso do capital, né? A potência do capital para também gerar impacto de forma ainda mais inteligente, de forma ainda mais sistêmica, né? De levar a transformação a partir, né, do empreendedorismo, a partir de diferentes formas de catalisar, né, a nossa sociedade. E o que que você, Bé, olhando agora, né, para o Brasil como está e olhando para o futuro, o que que você quer celebrar daqui a pouco, em relação
ao Brasil como todo e também em relação ao que você está hoje colocando energia, né? A gente quer, ainda mais quando a gente lida com mentalidade de gestão e de impacto, a gente também quer medir progresso, né? A gente quer ter algumas questões que a gente fala, cara, isso aqui eu quero mexer o ponteiro. O que que você quer celebrar? É um desafio mexer ponteiro, né? Eu tô vendo mexer alguns ponteiros aí na questão do fomento do ecossistema de impacto, né? Assim, é muito pouquinho nessas 6 cidades que a gente vem acompanhando, por exemplo, assim, é um enxergar, mas mais genericamente, assim, pensando, eu gostaria de ver uma economia mais inclusiva, mais regenerativa, né? Acho Sim. que esse é o grande desejo, né? Uma economia de impacto, assim, que eu é aspiracional, né? Pensando assim no aspiracional, assim, então tem o micro de projetos que a gente está vendo, mexer o ponteiro, e tem esse aspiracional, que a É, gente, né, tenta, através de diferentes projetos, eu tento fomentar isso. É realmente um enorme desafio e ninguém vai fazer isso de forma mais isolada, mas eu acho que sempre tento entrar em iniciativas mais colaborativas também, né? O Regenera mesmo foi um fundo que a gente instituiu num primeiro momento, o Instituto Real da Gerdau, Recurso da Família, com a empresa, com a Gerdau, mas logo entraram outros apoiadores, a gente abriu, e ainda fora esse fundo de 40 milhões que foi formado, a gente procura catalisar, né? Então, usar os recursos filantrópicos importante. como recursos catalíticos, né? Esse tem sido uma lógica, assim, que tem me impulsionado, depois de viver tantos anos vendo os recursos filantrópicos, assim, enxugando gelo, né? Então, os recursos filantrópicos, eles não são, relevantes o suficientes para mudar, para mexer o ponteiro, mas eles podem impulsionar uma série de coisas, né? Então, tenho visto Muito. muito essa possibilidade de recursos mais catalíticos, né? Como uma oportunidade de chegar nesse cenário aspiracional que, assim, é um pouco mais distante, mas a gente sempre tem que ter uma visão, né? É. Para encontrar os caminhos. Eu acho que é importante acreditar em coisas maiores. E Bé, você que está transitando também internacionalmente, né, a partir também do trabalho que você está fazendo com a Cambridge, o que que você acredita que pode também ser um papel? O Brasil tem um papel nessa construção desse futuro mais protagonista, né, de ter mais protagonismo na questão socioambiental. Como é que você vê, né? Você acredita que o Brasil possa ter esse papel internacionalmente, ou mesmo com exemplos para o mundo? Você percebe isso? Eu vejo que tem muitos recursos internacionais de famílias, de family offices principalmente, né? E outros de outras organizações que poderiam estar vindo para o Brasil. A gente poderia estar atraindo muito mais investimentos. Acho que a gente tem Concordo. robustez em algumas questões, né? Muitas vulnerabilidades em outras, né? Infelizmente, que nos tornam um país bastante frágil, né? Para atrair investimentos. Mas eu acho que realmente a gente poderia assumir um pouco mais de protagonismo, né? Eu espero que a COP gere bons movimentos nesse sentido. Acho que tem vindo bastante gente do exterior para cá para olhar, e, né, acho que é um ano onde o Brasil está bastante conectado internacionalmente. Nem é o meu foco prioritário, mas eu vejo que a gente pode dar alguns bons passos aí nas agendas, né, socioambientais e agenda de investimento de impacto, né? Assim, family offices no mundo estão olhando para investimento de impacto. Ele é muito embrionário o assunto no Brasil, né? Internacionalmente, na Europa, principalmente. Estados Unidos está num momento meio reflexivo, né?
trampismo, eu escutei o Ah, termo outro momento, mas meio, eu meio acho que reflexivo é uma forma até delicada de dizer. eu sou delicada, enfim, e acho que, É. e infelizmente, o ESG também tomou uma conotação muito política nos Estados Unidos, que é muito ruim, mas a gente vê, é uma pauta, né? Porque as pessoas às vezes questionam, é uma pauta sem dúvida que os investidores estão olhando e o Brasil realmente tem bons empreendedores que, se a gente ajudar a fomentar, né, a biodiversidade, acho que tem um campo gigantesco, né? A bioeconomia como um todo, transição energética, a gente já é um país que está à frente nesse tema, podemos fazer ainda muito mais, então eu gosto de ter visões otimistas. Também, também. E eu fiz questão de perguntar isso porque você tem uma voz muito importante e também para pessoas, tem muito, eu percebo muitas pessoas não têm a dimensão da potência brasileira, né? E que a gente tem um talento, um capital humano nesse país gigante. A gente tem que realmente entender quais são esses pontos que a gente pode conectar socialmente para que a gente consiga também diminuir essa diferença social de acesso, né, e a importância de que diferentes famílias, diferentes pessoas entendam que podem também ampliar o seu papel social e fazer essa transformação a partir do Brasil, né? A partir do que a gente tem no Brasil, de tecnologia social, de tecnologia em todos os sentidos, de conhecimento, natureza, né? E, enfim, eu acredito também que tem uma potência enorme. Bé, para a gente finalizar, queria te deixar espaço para uma mensagem final, te trazendo uma pergunta como provocação, né? Que mensagem você quer deixar para as pessoas, tendo em mente também que conversas que a gente ainda precisa abrir, principalmente quando a gente está falando entre pessoas que estão em posição de liderança, ou mesmo pessoas que estão a partir de famílias que podem fazer também a sua própria trajetória como família diferente. Que conversas são essas? Bom, até pegando esse ponto anterior, assim, eu acho que cabe a gente avaliar quais são as oportunidades da gente estar contribuindo, impactando socialmente, né? A gente tem diversas oportunidades, social e ambientalmente, até vou colocar o ambiental também, porque também acho que é uma mudança de mindset que a gente precisa ter, né? De pensar numa economia mais circular, né? De pensar numa economia mais inclusiva. Então, essas oportunidades não são só fazer uma filantropia, né? Acho, não estou querendo desvalorizar, a filantropia é imprescindível e tem áreas que vão sempre precisar. Mas pensar que através da filantropia a gente pode impulsionar outras coisas, né? Então, é a economia, e eu aprendi isso muito com meu pai, assim, com esse olhar de impulsionar a economia de forma mais inclusiva, né? Assim, com pequenas empresas que a gente tem muitas no Brasil, né? E muitas familiares, né? Se não me engano, 90% do PIB do país é de empresas familiares, né? Então pode ser maiores ou menores, mas a É gigante. consciência, né? A nossa consciência e das famílias empresárias pode fazer uma enorme diferença através dessas trilhas que eu mencionei ou outras, né? Mas de diferentes formas, desde a nossa atuação como indivíduo, na forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? No respeito que a gente tem com o outro, né? Com os diferentes stakeholders, com as comunidades que a gente tem contato, com todas essas relações, a gente pode transformar, né? Ser mais humano e pensar que a gente está em cada pequeno ato construindo um mundo que pode ser melhor ou pode ser pior. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. E eu acredito muito, né? Sou uma grande entusiasta do trabalho de famílias empresárias. Eu acho que as famílias, quando tem um alinhamento e um propósito comum, elas podem fazer muita diferença. Então, Muita. eu Concordo. realmente sou uma grande defensora desses temas.
E defensores tem muito para contribuir, né? Por tudo que a gente falou aqui, por todo o trabalho que você está fazendo, e também porque a gente sabe que tem muita coisa que a gente vai ter que aprender juntos, né? A como lidar com esses novos tempos, porque a nova geração já chegou, né, com outras questões, então que se considere também, né, que essas relações também entre famílias empresárias também são diretamente enfim, de alguma forma impactante se a gente fizer com que todas as relações também entendam um outro patamar que a gente possa chegar, que as famílias empresárias brasileiras tenham cada vez mais esse reconhecimento de que são famílias protagonistas de impacto, né? Que só entendem o lugar de potência que a gente tem para transformar o nosso amado Brasil. Então, por isso que eu gosto muito de cada uma das conversas que eu tenho, assim, saber que isso vai chegar em várias pessoas e também gerar reflexões. Então, primeiro, mais uma vez, Béia, muito obrigada por a gente estar, né, de alguma forma, juntas, somando, né, na vida das pessoas, por a gente estar podendo também aprender. Eu quero muito mais aprender com você também nessas nossas diferentes oportunidades e que a gente possa também levar, que todo mundo está nos escutando aqui, possa entender que, independente do lugar que você esteja, não precisa ser uma família empresária de uma empresa de grande porte. Qualquer pessoa pode ressignificar o seu papel social e como a própria Bea está aqui provocando, sob a perspectiva de onde você aloca o seu dinheiro, se aloca o seu tempo e também faz esse grande tecido social nas diferentes relações que você ter diferentes papéis e a partir disso é tão bom, né, Bê, olhar para trás e falar assim, nossa, que história, né, de um grande significado. Eu tenho muito orgulho, assim, de olhar para trás e falar assim, nossa, eu soube até aqui aproveitar o que a vida me trouxe, né, e construir muito cataliticamente a partir disso, né. Acho que é isso que é o grande convite da escuta toda que eu faço da nossa conversa. Obrigada mais uma vez. E, gente, fica aqui mais um episódio. Não deixem de escutar os outros episódios, o anterior que eu comentei com vocês, que foi sobre essa conversa, né, com mais ampla. E também a gente tem outros episódios que falam também sobre diferentes assuntos que a gente comentou aqui. Família empresária, fala também sobre filantropia, sobre diferentes papéis que a gente pode ter a partir dos negócios. Boa escuta para vocês e obrigada. Obrigada, Alda. Sempre um prazer. Obrigada.